Boa tarde, graça e paz seja na vida de todos. Hoje nós vamos estudar no capítulo 14 de Gênesis. Nós vemos aqui a primeira guerra mencionada na palavra de Deus e ela envolve Ló, sobrinho de Abrão, e envolve Abrão para socorrer Ló. E até o verso 8 vai falar aqui vários nomes de reis que se juntaram uns contra os outros. E nós vamos ver a partir do verso 8, porque define melhor quem são esses reis. São 4 reis que guerreiam, que lutam contra 5 reis. Nós vamos ver aqui a partir do verso 8. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim contra, esse nome aqui é difícil, Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anravel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Veja bem, nós vemos aqui uma guerra, primeira guerra citada na Bíblia, né? Podemos falar a Primeira Guerra Mundial, porque é a primeira guerra citada aqui entre os povos. E nós vemos 4 reis contra 5 reis. Esses 5 reis estava também ali Sodoma, o de Sodoma e também o de Gomorra. E aquele nome difícil que nós falamos ali no verso 9, Quedorlaomer, ele era um rei muito dominante e ele já tinha sujeitado a esses 5 reis ao seu governo. Isso nós vemos nos 8 primeiros versículos. Por isso começa essa guerra. Provavelmente eles pagavam impostos, eram escravizados, de alguma forma eles não estavam satisfeitos e esses 5 reis se voltam contra esses 4 reis que já os subjugavam. E eles vão para um vale, fala que também que o vale tinha vários poços, né, vários buracos cheios de betumes e que ao fugir alguns caíram dentro desses poços. E nós vemos aqui que Ló, que foi ali morar na cidade de Sodoma, conhecida por sua maldade, conhecida por ser tão pecadora diante de Deus, mas era um homem que conhecia a palavra de Deus e que lá na frente nós vamos ver Deus entrando com misericórdia a favor de Ló, a favor da família de Ló, porque ele foi encontrado justo. Nós vamos ver mais à frente. E também uma atitude linda que nós vamos ver aqui, que é a atitude de Abrão para com a família. Até então não tinha ouvido sobre guerra, nem sobre Abrão entrando em guerra, mas se tratava da família dele. E isso é para nós. Nós precisamos de guerrear pela nossa família, de abraçar a nossa família, de fazer o que for possível
pela nossa família, principalmente oração, testemunho, tudo que nós podemos fazer em prol da nossa família, assistir os nossos familiares. Abraão podia ter falado, não, vou entrar nessa guerra não, meu sobrinho escolheu ficar ali, sabia que era uma cidade pecaminosa, que não agradava a Deus, não vou envolver nesse negócio não, mas ele fica sabendo e ele vai atrás para ajudar a libertar Ló. No verso 13, mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Mamre, o amorreu. Mamre e os seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Abrão, quando soube que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos seus inimigos, até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Então a gente vê aqui um fato interessante também. Abrão, ele tinha 318 homens que eram guerreiros, que eram preparados, que viviam treinando, que puxavam da espada. Isso também nos ensina que nós temos que estar preparados para as nossas batalhas, que não podemos deixar as batalhas virem e nós não estarmos preparados para a nossa batalha. Seja ela física contra doença, seja ela na alma contra depressão, seja ela espiritual, com tudo que nós temos de ensinamentos na palavra de Deus para estarmos preparados para a batalha, para estarmos preparados para o dia mau, conforme diz Efésios capítulo 6, a armadura de Deus. Então, Abrão, numa atitude de abraçar a família, numa atitude de pau para toda obra, vamos lá, vamos guerrear, e a atitude dele era, eu vou buscar. Era a atitude de Abrão, eu vou vencer, eu vou buscar, e ele vence aqueles 4 reis e ele traz o seu sobrinho Ló com a sua família, com os seus bens e com o despojo de todos aqueles 4 reis com os seus soldados. Abrão vem e traz tudo de volta. E a partir do verso 17 aqui nós vamos ver um personagem que vai ao encontro de Abrão. Quero falar primeiro do segundo personagem, que é o rei de Sodoma, que é citado mais aqui no final, a partir do verso 21, depois eu volto no outro personagem. Mas o rei de Sodoma, ele vai até Abrão e ele diz para Abrão, olha, dá-me só as pessoas que foram salvas, as pessoas do meu reino. Todo despojo é direito seu. Pode ficar com eles, com a prata, com o ouro, com os alimentos, com os animais, com vestes, com armas. Tudo que ganhasse, quem ganhasse a guerra tinha direito legal aos despojos. Mas Abrão tem uma atitude interessante também. Ele fala, não, eu não quero nada seu. Pode levar o seu povo e leva tudo o que pertence a você. Nós vemos aqui a necessidade que nós temos de não nos contaminar. Abrão sabia que era uma cidade contaminada com pecado que não agradava a Deus, e Abrão diz, não quero, pode levar tudo o que é seu. E eu não quero que mais à frente alguém diga que Abrão foi enriquecido
por causa de despojos de Sodoma. Agora, voltando aqui a outro personagem, a partir do verso 17, voltando a Abrão, da cidade sobre Kedalaomer, e sobre os reis que ele havia aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. A primeira vez que nós vemos aqui a palavra dízimo. Nós já vemos sobre ofertas, nós já vemos sobre altares, mas a primeira vez que nós vemos aqui a palavra dízimo, o ato de dizimar, e isso lembrando aqui muito antes da lei instituída por Moisés. Já havia uma necessidade daquele homem, daquela mulher de Deus, que em gratidão a Deus, sabendo que Deus é que me dá saúde, sabendo que Deus que me abençoa, eu devolver para Deus a 10ª parte do que Ele me dá, do que Ele me abençoa. Mas eu quero falar sobre esse personagem que aparece aqui. Vamos em Hebreus capítulo 7, a partir do verso 21, a partir do verso 1, diz assim: Esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém, ou seja, Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, quando Abraão estava voltando da batalha em que matou os reis. Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo o que havia tomado dos inimigos na batalha. O nome de Melquisedeque quer dizer, primeiramente, rei da justiça. E porque era rei de Salém, o seu nome também quer dizer rei da paz. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. E também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser como filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Então nós vamos ver aqui que esse Melquisedeque não é uma pessoa qualquer. Aqui em Hebreus ele diz, por ser como filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. E no Salmo 110, 4 diz a palavra do Senhor assim: O Senhor fez este juramento e não voltará atrás. Você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Um sacerdócio diferente. Não era na ordem do sacerdócio de Levi, da tribo de Levi é que vinha todos os sacerdotes. Esse sacerdote, ele não tinha começo, ele não tem fim, ele não tinha pai e mãe, não se sabia nada a respeito dele. E quando ele vem ao encontro de Abrão, ele vem com pão e ele vem com vinho, ele vem para ter comunhão com Abrão, ele vem para abençoar Abrão. E quando nós seguimos aqui no capítulo 7, mais alguns versículos à frente, nós vamos ver que aquele que abençoa é maior do que o abençoado, do que o que recebe a bênção. Está dizendo aqui que Melquisedeque era muito maior do que Abrão, do que o pai da fé, reconhecido como o grande, o maior pelos judeus. Pois aqui diz a palavra do Senhor que Melquisedeque era maior, porque o que abençoa é maior do que aquele que recebe bênção. O que nós queremos dizer com tudo isso? Esse personagem que aparece na Bíblia é uma personificação da pessoa de Jesus Cristo. E até então nós só ouvimos que Deus falava com Abrão.
Agora nós vemos a pessoa de Deus em Jesus Cristo como Melquisedeque vindo e abençoando. Agora foi algo presencial. Vale a pena estar na presença de Deus. Vale a pena seguir os caminhos do Senhor. Vale a pena ouvir a Deus. Vale a pena demais ser abençoado pelo Senhor. Então esse capítulo ele vem falando para nós sobre atitudes lindas de Abrão nesse capítulo. Uma atitude em defesa da família, uma atitude de prudência, tendo na casa dele homens de guerra, porque é necessário sermos guerreiros. Temos também a atitude de Abrão sendo dizimista, recebendo aqui a bênção direta e um compartilhar do vinho e do pão que esse personagem traz. Vemos outra atitude maravilhosa aqui de Abrão. Olha quantas atitudes num capítulo só. Ele não quer se contaminar, ele não fica com o que é direito dele, todos aqueles despojos ele não quis. Ele falou que quem ia enriquecê-lo como promessa de o fazê-lo grande era o Senhor e não alguém como o rei de Sodoma, que era aliado ao pecado e desagradava a Deus. Essa é a palavra do Senhor para meditarmos hoje. Deus te abençoe.